Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Mais um dia cá estamos nós para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. A gente vai lá em Mateus 14, do versículo 24 ao 30. Já sabe? Já sabe? Não sabe? Então bora. O barco já estava longe quando começou a ventar muito e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta de 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles. Andando sobre o mar, aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram, apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenho medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre as águas também. E Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Glória a Deus por essa palavra incrível. Eu leio e meu coração fica assim, porque eu tenho aquela mente muito infantil, talvez, né? Eu entro aqui, esse texto eu já tô lá no vento, no mar. Algumas versões vão dizer que Pedro reparou na força do vento. Essa daqui tá dizendo que ele reparou quando ele olhou para baixo. Ele olhou para a onda, né? Para o agitar do mar ali, das águas, e aí ele ficou com medo e começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Fala pra titia, por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e colocou onde ele não precisava. E aí, esse texto que a gente leu de Mateus 14 me leva direto para Salmos 121, que vai dizer o quê? Coloco os meus olhos sobre o monte, elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando ele eleva os olhos para o monte, ele consegue ver o céu e entende, lembra, né, o salmista ali falando, todo poético nesse texto, né, de Salmo 121, ele vai falando sobre essa questão de eu elevo os meus olhos para o monte, ou seja, ele não está olhando para baixo, Pedro, ele não está olhando para baixo. Ele está olhando para os montes, para os montes, porque olhando para os montes eu vejo o céu e eu lembro de onde me vem o socorro. Ou seja, independente se o mar está bravio, se as ondas estão agitadas, se as águas estão tumultuando e espumejando, né, espumando, não importa. Se o vento está soprando forte, não importa. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus quando o dia mau chegar. Não tire os olhos de Jesus quando tudo parecer muito confuso, quando você estiver no olho do furacão, quando tudo tiver... Não tire os olhos de Jesus. Por quê? Porque a tendência vai ser a gente afundar. Como Pedro. Como aconteceu com Pedro. E a gente fica se perguntando, né? Pelo menos eu fico. A água ficou dura? Ou Pedro ficou leve? O que aconteceu para Pedro conseguir a façanha de andar sobre as águas, o que ninguém conseguiu na história da humanidade? Ninguém andou sobre as águas, além de Jesus e Pedro. E aí, muitas vezes, né, a gente passa por certas circunstâncias que as pessoas falam, como é que você conseguiu? Como você fez isso? Como você superou tal coisa? Como... Você já ouviu isso? Se você não ouviu, você está precisando ter experiências com Deus, você está precisando viver milagre. Mas eu já te aviso que para você viver milagre, para ver o extraordinário, você vai ter que ver primeiro o vento, né, enlouquecido ali. Eu já te aviso que você vai ter que ver as águas balançando, espumando debaixo dos seus pés. Você vai ter que estar no vento, vai ter que estar na água agitada, você vai ter que estar no problema para você ver a mão do Senhor te livrando. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E se você tiver em alguma situação que você mesmo pode resolver, a glória é sua e não dele. Por isso que muitas vezes é no impossível que a gente vê o agir do Senhor. Ou seja, se a gente tirar os olhos de Jesus, nós vamos afundar para lugares de cativeiro,
para lugares de prisões, para lugares em que a gente vai ficar procrastinando, em que a gente vai entrar numa zona de conforto, a zona de conforto do medo de avançar, e vamos ficar ali presos se nós tirarmos os olhos de Jesus. Por isso, não vamos imitar nosso amigo Pedro, que tirou os olhos de Jesus. Nós vamos manter os olhos fixos nele. Mas eu quero que você repare numa coisa muito interessante. O Senhor Jesus não impediu Pedro de tirar os olhos dele. Você percebeu isso? Jesus estava ali, ó, tete a tete com Pedro. Ele podia ter falado, não, Pedro, você vai ficar olhando para mim, eu vou atrair seu olhar. O que a gente aprende com isso? São as nossas decisões. Nós vamos escolher manter os olhos em Jesus ou não. Nós vamos escolher abandonar o Senhor Jesus quando estiver ventando forte ou quando as águas estiverem espumando debaixo dos nossos pés. Nós vamos decidir permanecer ou tirar os olhos de Jesus. São as nossas decisões que vão fazer com que a gente mantenha-se andando sobre o mar, sobre as águas, mesmo com um cenário completamente desfavorável, ou são as nossas escolhas também que vão fazer a gente afundar e naufragar. Para a gente encerrar, eu quero ler para você João 15, 4 e 5, para complementar o que a gente já está falando. Por quê? Só um adendo. Não dá para a gente conseguir fazer absolutamente nada sem ele. A gente não vai conseguir ultrapassar as barreiras, vencer os gigantes, passar pelos ventos, pelos mares, pelas dificuldades, pelas aflições. Nada disso é possível ultrapassar ou vencer se nós não estivermos com os olhos nele. Então vamos lá, João 15, 4 e 5, para você entender. Jesus falando, tá? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Você que decide. Ele não tá falando assim, vou te obrigar, vou te amarrar aqui comigo. Permaneça, decida, escolha permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Isso é o próprio Senhor Jesus dizendo, não estou inventando, está escrito João 15, 4 e 5. Então para hoje eu preciso que você entenda que mar calmo não faz bom marinheiro. Para você viver o extraordinário com Deus e andar sobre as águas, você vai precisar de fé. Fé para não desistir quando o vento bater forte ou quando as águas agitarem com força debaixo dos seus pés. Também quero muito que você entenda que testemunhos são gerados nas aflições. Força e coragem para prosseguir também são gerados nos dias maus. E por último, mas não menos importante, o Senhor não perde o controle de nada, seja do vento forte, seja do mar agitado ou seja do seu problema que parece sem solução. Todo o controle continua nas mãos do Senhor, então não tire os olhos dele, confie e descanse, vai dar certo. Deus querido, Deus santo, Pai de amor, mais uma vez eu me apresento a Ti, Deus, e apresento cada um que me assiste nessa manhã diante de Ti. Não sei se verão pela manhã, à tarde ou à noite, Deus, mas eu quero entregar cada vida desses que deram play, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, para que todos nós possamos ser alcançados, Pai, pelo entendimento dessa palavra. No nome de Jesus, que ela faça o que lhe apraz em nós e que possamos desfrutar de um entendimento que vai virar uma chave na nossa vida. Nos ajuda a manter os olhos fixos em Ti, Senhor. Não permita que as dificuldades roubem nossa atenção de tudo aquilo que nos fortalece, nos dá coragem e esperança, que é o Senhor. No nome de Jesus, nos ajuda e nos mantenha perseverantes e fortes. Até para isso a gente depende de Ti, Pai. Também quero apresentar a vida de cada um que está assistindo nessa manhã, nessa tarde ou nesta noite, eu não sei, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu apresento cada vida dessa em Tuas poderosas mãos, para que o Senhor nos dê um dia abençoado, para que o Senhor cuide das nossas demandas, vá na frente dos nossos caminhos e nos livre de todo mal. Guarde a nossa casa, guarde os nossos filhos e filhas, esposos e esposas,
Guarde a cada um que faz parte das nossas vidas, Pai, que são importantes para nós, porque sabemos que são importantes para Ti também. Em nome de Jesus, cuida de nós, da nossa mente e do nosso coração. Não nos deixe olhar para nada que não seja o Senhor, de onde nos vem socorro. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. E se hoje for difícil, não tem problema. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!